um grande prazer hoje a gente estar fazendo essa reunião. Esse estudo que vai ser debatido é algo assim memorável e um marco na história da nefrologia do nosso país, por envolver vários centros, por estar falando de uma modalidade dialítica que nós consideramos como padrão ouro. E veio a calhar também porque nesse ano foi incorporado no rol da Agência Nacional de Saúde o procedimento de hemodiafiltração. Bom, eu fico muito feliz do Pedro estar apresentando essa aula hoje. O Pedro foi meu veterano na faculdade, na residência, e está desempenhando, é um dos grandes líderes aqui da nefrologia do Distrito Federal, atuando em todas as áreas da nefrologia, diálise, agudos, transplante, e é um parceiro aí. Então, Pedro, a palavra está com você. Ok. Então, boa noite a todos. O Thiago me apresentou, sou Pedro. Queria agradecer a Sociedade de Nef do DF pelo convite. Thiago, em especial, que no dia que mandou a mensagem, sabe que eu aceitei ali de prontidão para me colaborar e ajudar. É um enorme prazer. E pelo desafio, né? Acho que foi uma oportunidade excelente de, primeiro, a gente compartilhar o conhecimento, como a gente estava conversando agora há pouco, de um trabalho pioneiro, interessante, que abre portas para vários outros estudos e que mostra que a gente tem capacidade de produzir muita coisa boa aqui no Brasil. Precisa só, a gente tem material humano, tanto de paciente quanto de centros e colegas nefrologistas com qualidade. E para mim, em especial, é um desafio, porque apesar da minha área de atuação ser mais renal agudo e transplante, foi um prazer voltar a ler crônico e poder ler esse trabalho. Só antes de começar, falando um Pedro, pouquinho aqui. desculpa Oi. te interromper. Eu acho que vê se tem como colocar no modo apresentação, porque eu estou vendo aqui Tá, o tá, slide seguinte. Aí, tá, imaginei. Calma aí, calma aí. é, deixa eu só- Eu vou tirar aqui, porque quando eu estou botando para apresentar, tá mostrando. Se não, eu passo aqui. Que quando eu botei para reproduzir, tá ficando daquele jeito, né? Deixa eu entendi. ver. É, Calma aí. aí, perfeito. Ficou, pronto, ficou bom, né? Uhum. Então, só para lembrar de conflito de interesses, eu faço parte também da Freelance, como vocês vão ver ao longo da apresentação, foi a empresa participante do trabalho, eu coordeno a parte de serviço hospitalar, e por isso é o conflito de interesse que eu tenho, mas a ideia aqui, na verdade, é falar do trabalho em si, do aspecto científico, e a gente compartilhar os benefícios do trabalho. Então, começando, o que é o HDFIT, né? O trabalho, esse trabalho ele foi publicado no NDT, então uma revista nossa no mundo nefrológico importante de impacto, trabalho relativamente recente, que é de 2020, e como vocês podem ver, um trabalho feito por praticamente professores, pesquisadores brasileiros, que hoje com a honra de ter dois deles aqui assistindo, né, o Poli e o Américo, e em centros brasileiros. E isso é um motivo de muito orgulho para a gente. E o que motivou esse trabalho? A gente sabe que o renal crônico ele apresenta um sedentarismo importante e a gente sabe que boa parte da população em terapia renal substitutiva, especial em hemodiálise, apresenta um nível de atividade, ou seja, costuma apresentar em menos de 5.000 passos por dia e que você ter sedentarismo, um nível de atividade tão baixo, está correlacionado com piora da qualidade de vida. E além da piora da qualidade de vida, aumenta o risco de complicações psiquiátricas, aumenta o risco cardiovascular e, consequentemente, aumenta a mortalidade. Nossos pacientes, eles, de maneira geral, já têm uma mortalidade elevada e o sedentarismo é mais um fator que vai dificultando, que vai colaborando para que eles tenham uma mortalidade acima do habitual. E esse dado é interessante que quando você compara com o paciente transplantado,
a gente consegue ver na literatura que o paciente transplantado ele apresenta um nível de atividade melhor do que o renal crônico em diálise, em hemodiálise, mostrando quanto essa modalidade dialítica impacta no nível de atividade dos pacientes. Pensando nisso, né, no impacto que pode causar, foi que veio o trabalho. A ideia do trabalho é exatamente mensurar. Só tentar passar aqui que eu não consegui. Ops. Meio que eu não estou conseguindo trocar o slide. A ideia do trabalho é o quê? Ver o impacto que as modalidades dialíticas podem ter em relação ao nível de atividade. Qual que é a ideia? É comparar o que a gente tinha na terapia dialítica e hemodialítica como padrão de melhor qualidade, que é a terapia de alto fluxo, versus a terapia high volume, que é onde a gente vai implementar a convecção. E será que essa diferença de uma modalidade em relação à outra poderia impactar a qualidade de vida, trazer benefício? E como que a gente pode ter essa diferença? Qual que é a grande diferença delas? Enquanto no alto fluxo eu tenho uma terapia, como todo mundo aqui sabe, que vai fazer, eu vou ter a difusão e a ultrafiltração. Quando eu vou fazer a hemodiafiltração, eu acrescento a convecção, onde eu vou conseguir principalmente um clearance aumentado de moléculas médias e de toxinas urêmicas que não são facilmente dialisáveis, mesmo com capilar de alto fluxo, e com isso eu teria essa melhora quando eu faço a hemodiafiltração de alto volume. Outro dado que tem na literatura e que a gente sabe é que esses pacientes, além dessa remoção desse tipo de solutos, costumam apresentar uma melhor estabilidade hemodinâmica. Você fazendo HDF tem uma tendência a tolerar melhor a terapia, e com isso um achado, uma expectativa é que se o paciente tolera melhor a terapia, apresenta menos hipotensão, ele tende a apresentar uma recuperação melhor e talvez um nível de atividade melhor. Essa que é a expectativa quando a gente conhece a diferença da terapia. Porém, na literatura, os dados ainda são inconsistentes sobre a melhora da recuperação pós-diálise e também sobre a melhora da qualidade de vida. A gente não tem isso tão claro como é em relação à remoção de solutos e principalmente em relação à parte hemodinâmica. Vou mudar de volta, estou com muita dificuldade para trocar o slide. Calma aí, Thiago. Vou deixar assim porque está dando erro quando eu estou tentando trocar o slide. E com isso eles desenharam o estudo. Então, o que é o HDFIT? O HDFIT é um estudo prospectivo. Ele teve já um grande mérito, como a gente estava conversando, que é ser um estudo multicêntrico. Então, como ele reuniu 13 centros efetivamente, como eu vou mostrar mais adiante, e foi um estudo aberto, né? Os pesquisadores sabiam quem estava em cada terapia. Dos centros no Brasil que foram participar, inicialmente foram 14 centros elegíveis, e desses 14, 13 forneceram pacientes para o estudo. E tudo isso capitaneado pelo Epicenter, né, o centro de pesquisa da PUC, com o PQA no controle. Então, tinha centro de São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, basicamente do sul e do sudeste do Brasil. E quais eram os critérios de inclusão? De critério de inclusão foram selecionados pacientes que estavam em hemodiálise há mais de 3 meses e menos de 2 anos, que tinha obrigatoriamente fístula, prótese ou catéter de longa permanência com fluxo adequado. Esse critério é importante, que sem um fluxo adequado você não consegue fazer a hemodiafiltração online, que já tivesse o KTV adequado de 1,2 e clinicamente estáveis, pois fossem pacientes com histórico de hipotensão, ia acabar atrapalhando um pouco
o estudo. E de exclusão, pacientes que já estavam envolvidos em algum outro estudo, porque poderia ter alguma interferência que esses pacientes não tivessem. Limitação severa da mobilidade, por questões óbvias, já que a gente quer avaliar a atividade física. Paciente que não é aderente ao tratamento, que falta terapia dialítica com frequência. E, óbvio, pacientes terminais que tivessem uma expectativa de vida muito curta. E qual que eram os objetivos? O que é que o grupo queria avaliar? Primariamente, a ideia é ver se existe diferença entre as terapias em relação à quantidade de passos que o paciente consegue dar por 24 horas. Esse foi o dado objetivo para poder a gente medir o nível de atividade física. Então, basicamente, você tem uma medida basal e queria ver, depois, com 6 meses, se em 6 meses de terapia havia diferença em uma terapia ou outra no seu nível de atividade. E a quantidade de passos por 24 horas foi o critério utilizado, até porque tem essa quantidade de 5.000 passos por dia é o considerado sedentarismo, então com esse parâmetro a gente consegue avaliar quão distante ou qual foi a progressão dos pacientes. Como desfecho secundário, a diferença no tempo de recuperação pós-diálise, quanto tempo o paciente melhora e vai voltando ao seu basal pós a terapia dialítica, e a melhora da qualidade de vida através de questionário para ver como ele percebeu esse impacto na vida dele. Inicialmente, como foi feito? Era feito um screening inicial de 4 semanas, onde os pacientes foram recrutados, ver se preenchiam os critérios de inclusão, feitas análises, coletas de dados, para poder ter estratificado todos os parâmetros basais, tanto de exame laboratorial, quanto a aferição do nível de atividade basal de cada paciente. Havia um educador físico que fez o treinamento de toda a equipe, para poder a equipe ser habilitada para medir adequadamente o nível de atividade, para poder saber instalar o medidor de atividade. E, além disso, para poder não ter também, deixar o trabalho de forma mais justa, todos os pacientes que foram selecionados, que estavam no critério de inclusão e que, por acaso, faziam hemodiálise de baixo fluxo, eles foram convertidos primeiramente para alto fluxo. Então, o trabalho parte de todo mundo que fazia alto fluxo e daí eles foram randomizados alto fluxo versus hemodiafiltração online. Em relação à terapia dialítica, os pacientes que iam para hemodiafiltração iam com o dialisador HDF-100 da Fresenius e o volume de convecção almejado de 22 litros, porque é um volume que a gente sabe pela literatura que começa a trazer os benefícios da hemodiafiltração online, ou da convecção para o paciente crônico. E para isso era usado o paciente de fístula, usa agulha 15, porque permite dar um fluxo de sangue melhor e dessa forma conseguir atingir também um volume de convecção adequado. Em relação ao HD convencional de alto fluxo, o dialisador FX100, um dialisador com 2.2 de superfície, a solução de diálise que era utilizada sempre com glicose, com bicarbonato de 32, sódio de 138, potássio de 2 mEq, e o médico, quem estava na assistência da clínica, ele tinha a possibilidade de definir a temperatura baseado no julgamento dele, na máquina, mas era reforçado para não ficar mudando durante o tratamento. Quem já tinha sua temperatura pré-estabelecida, ficaria. E a duração da sessão, 240 minutos, né, são pacientes que classicamente fazem o esquema tradicional de 3 sessões por semana, com duração de 240 minutos. É um pouco diferente da nossa realidade. A gente aqui em Brasília, que está acostumado a hemodiálise diária, fazer sessão de 120 minutos. Para medir atividade física, eu até busquei na internet, porque eu fiquei curioso quando eu li o trabalho, para saber como é que era feito isso. Eles têm esse aparelho, esse medidor de atividade, e esse aparelho eles eram treinados para instalar, e ele pode ser instalado no pulso ou na cintura. No trabalho foi usado na cintura para poder uniformizar a medida. O paciente ficava com o aparelho o dia todo e ele ficava sem quando ia dormir, tomar banho, e ele sempre anotava os períodos em que ficou sem. Então, como que foi o diagrama do estudo? Ele inicialmente, como eu falei,
foram 13 centros participantes. Desses 13 centros, o screen inicial eram 199 pacientes, e que acabou reduzindo para 98 para um lado, 97 para o outro, e eles eram randomizados 1 a 1, um para cada braço e um de cada centro de diálise. Depois da alocação, houve perda de alguns pacientes, caindo ali para 91 para o braço HDF, 89 para o braço HD alto fluxo. E aí, como é que acontecia o trabalho? Você tinha, como eu falei, do tempo zero do basal, todas as aferições dos exames habituais de rotina, ureia, fósforo, anemia, os exames habituais da diálise. Além disso, o nível de atividade do basal do paciente e também ver como é que era o tempo de recuperação da diálise desses pacientes no basal e o nível de atividade. Com 3 meses, eles voltavam para uma avaliação meio de estudo, primeiro follow-up, para poder avaliar e recoletar todos esses dados, e a avaliação final com 6 meses, que é exatamente o tempo que foi desenhado e proposto do estudo. Nesses primeiros 3 meses, houve perda de alguns pacientes, seja por óbito, efeito adverso grave ou por transplante, mas ainda assim os grupos se mantiveram pareados. Em relação a eventos adversos, nos 2 grupos foi muito semelhante, foram de eventos adversos graves, que foi hospitalização, foi 3 no grupo alto fluxo contra 2 no grupo high volume. E em relação a eventos não graves, teve 2 a 8, mas não houve diferença estatística entre eles. A randomização garantiu que os grupos eram estatisticamente semelhantes, não teve nenhuma diferença estatística que chamasse atenção em todos os quesitos que pudesse interferir no resultado, tanto do aspecto demográfico como nível social, tipo de transporte para a clínica, para não correr o risco de um grupo ter mais paciente que vai de carro, outro que vai de ônibus. Então, tudo com a randomização conseguiu extrair qualquer erro, tanto a randomização quanto o turno, e quanto as características antes do tratamento, de exame, e característica também em relação ao nível de atividade. Então, aqui só para vocês verem como é que estava a randomização, tempo de recuperação de diálise, tudo randomizado, sem nenhuma diferença estatística. E a característica dos pacientes envolvidos, o que foi visto? Que, em média, eram pacientes de 53 anos, variando em mais ou menos 15 anos, sexo predominantemente masculino, a grande maioria esmagadora com acesso vascular por fístula ou prótese, o que é muito bom, foi 11% de catéter. E de comorbidade, a comorbidade que chamou a atenção, que já é esperado pela literatura, diabetes com 35%. E indo aos resultados, o que é que a gente conseguiu ver no trabalho? O primeiro resultado, e até porque é o desfecho primário do trabalho, é avaliar a diferença na quantidade de passos por dia. Se houve uma diferença na quantidade de passos por dia de cada grupo em relação ao valor basal e eles entre si. Então, quando a gente compara, olha aqui na primeira parte da figura, né, no A, o que é que mostra? Que na avaliação de 3 meses, na primeira avaliação, houve uma melhora do número de passos do grupo hemodiálise, high volume, HDF, enquanto que o grupo que fazia alto fluxo, ele caiu, ele teve uma queda em relação ao valor basal. Porém, o que aparentemente, inicialmente, mostrava que a curva ia abrir, que pudesse ser um benefício da hemodiafiltração, após 6 meses, houve queda dos 2 grupos. Embora o grupo high volume caiu para um nível de atividade melhor do que o grupo alto fluxo, não teve diferença em estatística. E quando você compara na avaliação do aparelho utilizado, com o Activity Graph, ele consegue fazer uma avaliação mostrando como que era o registro a cada meia hora, a cada hora. Então, você conseguir estratificar ao longo de 24 horas como que foi o nível de atividade. E o que chama a atenção é que qual que era o esperado
o que se imaginava antes, o paciente sair da diálise, se o paciente que está no braço HDF vai ter menos hipotensão, a diálise vai ser mais bem tolerada, ele já vai sair melhor ali de cara da diálise. E na prática não foi bem o que aconteceu. O que foi visto pelo trabalho é que a principal diferença apareceu lá entre 20 a 24 horas. Foi exatamente quando viu que houve diferença estatística. Foi a única hora que o P ficou 0,01. Nos demais horários, mostrou que não teve diferença entre o grupo HDF e o grupo alto fluxo. Em relação ao tempo de recuperação pós-diálise, não houve diferença estatística também, apesar de, se for olhar no gráfico, é que a gente consegue ver que com 3 meses houve uma melhora em torno de 38 minutos para o grupo HDF, então quem fazia HDF tinha uma recuperação mais rápida dos sintomas, ele reduziu em 38 minutos o tempo que ele se recuperava em relação aos valores basais, enquanto que no grupo alto fluxo meio que se permaneceu estável, porém, com 6 meses, subiu um pouquinho para 33 minutos esse tempo de recuperação, caiu, né? Foi menor, mas não deu diferença estatística, foi menor, mas sem diferença estatística. E os scores de qualidade de vida também não mostrou diferença entre as modalidades. Então, mesmo que era outro aspecto que se imaginava que pudesse ter relevância, os scores atribuídos não mostraram diferenças. E em relação aos exames, aqui são os exames de base com 3 meses e com 6 meses dos pacientes. Os exames, quando você compara os dois grupos, também não teve diferenças estatísticas significativas entre eles. Chamava atenção mais, principalmente a ureia, que teve a diferença entre os grupos, principalmente nos 3 meses iniciais, mostrando que a gente já esperava que a terapia tenha uma remoção maior de solutos, embora acabe pegando mais molécula média, aparentemente isso varia um pouco mais. A albumina, embora não seja significativo, teve uma quedinha de 0,1 no valor absoluto da albumina ao longo do trabalho. Quem fez HDF, que é um valor que clinicamente não tem relevância. Esse dado é importante, uma vez que uma das preocupações, quando se fala em hemodiafiltração, era um possível também diálise de albumina, e você desnutriu o paciente e mostrou que isso não acontece durante a terapia. E só mostrando, então, o KTV das terapias, tudo o que está em vermelho é a hemodiafiltração. A hemodiafiltração conseguiu um KTV maior, embora também sem significância. A taxa de redução da ureia melhor, fosfato, o nível de fósforo, embora não tenha diferença estatística, o fósforo se manteve menor no grupo que fazia hemodiafiltração, mas no geral foram dados também que não mostraram diferença estatística. Então, quando a gente vai para a discussão e avaliar os dados, o que se imaginava que pudesse acontecer, na prática, tanto os dados primários, o objetivo primário, quanto os dois objetivos secundários, eles não foram alcançados, né? Nesse caso, foram negativos. E com isso, pensar, mas pô, a gente estava conversando do impacto do trabalho, da importância, e por que a importância do trabalho? Normalmente, quem eles não está tão acostumado com o rigor científico, ele sempre vai ler um trabalho está ansioso por ver o resultado. Mas, apesar desse dado, os próprios autores argumentam muito bem isso, que esse trabalho ele mostra um potencial benefício da terapia, principalmente porque você vê uma melhora ali inicialmente, nos primeiros 3 meses, talvez o tempo de segmento, ou mesmo o tamanho da amostra não pode ter revelado isso. O próprio achado de 24 horas depois, 20 a 24 horas, você começar a abrir o benefício do número de atividade, é um dado que chama atenção, uma vez que, possivelmente, às vezes o paciente chega em casa
dialisa, ele passa aquele período de recuperação, depois ele vai descansar, e talvez esse período foi quando ele vai voltando ao nível de atividade dele normal. E com isso, exatamente quando ele volta à atividade dele normal, é que você que começou a ver a diferença do número de passos. É um trabalho que abre oportunidade para que novos estudos sejam feitos. Lógico que não dá para dizer só com isso que, então hemodiafiltração online não vai melhorar em nada. Não, é um primeiro trabalho com um desenho muito interessante e que pode abrir e estimular novos estudos, para a gente ver qual a melhor maneira e qual vai ser o melhor benefício da terapia. Essa melhora inicial, que aparentemente parecia que ia ser algo positivo e não foi sustentada, pode ter sido explicado também porque no trabalho não havia um programa de incentivo à atividade física. Tem na literatura, e todo mundo sabe que é muito difícil você manter um nível de atividade física sem você ter uma motivação ou algo te motivando, incentivando para isso. A gente sabe que quando você tem um programa regular de atividade, conscientização, a adesão é muito maior. Então, talvez como o trabalho só não teve nada relacionado nesse aspecto, isso pode ter dificultado essa mudança no perfil dos pacientes. Outro dado que é importante é que o nível basal dos dois grupos de atividade era extremamente baixo. Então, com isso, é muito difícil você tirar da inércia do sedentarismo quem não e levar para atividade física. E a gente sabe, isso é comum, todo mundo às vezes começa parte aquela fase inicial e depois você vai reduzindo seu nível de atividade. Quando você parte de grupos tão baixos, você tem mais dificuldade de ver esse resultado em tão pouco tempo. Até mesmo em transplante renal, a gente tem trabalho que mostra que o transplantado que já era sedentário, ele tende a continuar sedentário pós-transplante. Quando aquele paciente que, por algum motivo, já gostava de atividade física, praticava um pouco, e que a terapia dialítica prejudicou a atividade física, ele tende a querer recuperar tudo isso quando transplanta, mostrando que seu nível basal impacta muito em como você vai continuar, independente da melhora ou não. E o que chama atenção é esse efeito tardio, como eu tinha falado, que é um dado a se pensar e que nos estudos posteriores, até talvez envolvendo hemodiálise diária, onde você não teria esse intervalo, talvez comece a isso aparecer de forma diferente. De limitação, o estudo não era cego, o próprio Active Graph ele não é validado a priori para a população de renal crônica, né? O aparelho que mediu, embora as medidas basais estavam todas de acordo e muito parecido com o que é encontrado na literatura para a população em geral. Então, embora tivesse validação, ele conseguiu mostrar que não falhou nessa população. E um outro dado interessante do trabalho foi a maneira como ele escolheu esse desfecho, que é o nível de atividade física. A gente, primeiro, que não é o habitual ver trabalhos de terapia dialítica já com esse desfecho, e a maneira como os pesquisadores encontraram para avaliar é que foi muito interessante, porque você tinha um dispositivo que não afetava ali muito pouco a vida da pessoa, e ainda você conseguia ver a atividade física real que a gente quer. Inicialmente, os pacientes precisam simplesmente andar mais, não adianta a gente querer medir outras atividades para uma pessoa que mal caminha. Então, a maneira e o indicador que foi desenhado foi muito bem escolhida e serve para outros estudos, serve como base para que estudos futuros usem o mesmo indicador e, quem sabe, mais para frente a gente consiga resultados cada vez mais interessantes. Então, para resumir tudo, o HDFit Trial foi um trabalho multicêntrico brasileiro, que é o mais importante, que envolveu 195 pacientes e foi randomizado 97 para um braço hemodiafiltração, 98 para o braço alto fluxo, que a maioria do sexo masculino,
e que tinha como desfecho que eles queriam encontrar era a diferença do nível de atividade após 6 meses de avaliação, né, de segmento, em relação ao seu nível de atividade basal. Esse era o seu desfecho primário, e isso era feito com esse acelerômetro, com o Activity Graph, que ia medir a quantidade de passos por dia. Além disso, queria avaliar como desfecho secundário, o tempo de recuperação pós-diálise e também o questionário de qualidade de vida. Houve uma melhora inicial de alguns parâmetros no nível de passo nos primeiros 3 meses, mas ao final de 6 meses, ambos os grupos caíram e houve uma diferença, e mostrando que não houve diferença estatística entre os grupos. Apesar disso, mais um dado promissor chama a atenção que, apesar dos grupos terem caído, a queda do número de passos absoluta, né, porque não tem diferença estatística, foi maior no grupo alto fluxo do que no grupo hemodiafiltração, mostrando que existe um potencial na terapia, talvez desenhos futuros possam conseguir enxergar. Além disso, como a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar a aula, esse trabalho ele teve um outro mérito, que está abrindo diversos outros trabalhos, outras análises, pós-hoc do braço hemodiafiltração. Esse aqui é um deles. Tem outro também para o NDT, se eu não me engano, que é o que avalia molécula de molécula média. Então, muitas coisas vão vir desse aprendizado. E esse, em especial, o que falo das lições aprendidas com o HDFIT, porque quando se fala em hemodiálise online, o que acontece? Para talvez quem não está tão familiarizado, a gente conhece muito hemodiafiltração na terapia contínua, né? No ambiente de agudo, onde você tem soluções de diálise, que já chega estéreo, e que vai fazer a solução de reposição. Esses pacientes que foram feitos na 5008 da Fresenius, ele faz uma terapia, né, a reposição pós-dilucional. E aqui, por que online? Porque, na verdade, a máquina pega a própria dialisata, a solução, e isso que ele faz como solução de reposição. Então, a água usa uma água ultra pura, e essa água ultra pura, na concentração que é utilizada como dialisato, que foi o que eu coloquei no slide, ele volta como reposição. E existem algumas preocupações em relação a essa técnica. A primeira era de infecção, que já tem muito trabalho mostrando que é seguro, e a outra que para poder você fazer esses 22 litros de volume convectivo, ainda mais que é pós-dilucional, todo mundo está mais acostumado com ambiente agudo, sabe que quando eu faço pós-diluição, eu melhoro o clearance de soluções, mas de soluto, mas em compensação aumenta o risco de hemoconcentração e de coagulação. Então, a grande preocupação quando tem falando em hemodiálise de high volume é você ficar perdendo, hemoconcentrando, e a diálise não ser execuível na prática. E o que os trabalhos, quando você vai avaliar, faz uma análise só do grupo do braço HDF, o que foi visto? Que foi tranquilamente executado, praticamente todos os pacientes do braço, 97, 95 conseguiu alcançar o clearance, o volume convectivo adequado. Na verdade, o volume que era almejado de 22 litros, a grande maioria alcançou entre 23 a 24, sem problemas de coagulação, sem nenhuma outra evento a mais, adverso, mostrando que a terapia é execuível. Além dos dados de que pode ter benefício também na parte laboratorial, em especial fósforo, que apesar de não ter tido diferença estatística, mostrou que estava menor e já é um impacto. A gente tem tanta dificuldade no tratamento de submineral ósseo, e ao mesmo tempo mostrou também que não tem diferença do aspecto nutricional, o que é outra preocupação, mas que mostrou que a terapia é segura e que não interfere no aspecto nutricional dos pacientes. Finalizando, espero que em breve a gente tenha oportunidade de se encontrar ao vivo de novo, né? De ter eventos como esse. Como esse não, porque esse ainda foi no meio da pandemia, ano passado, estava todo mundo de máscara. Então espero que no próximo a gente esteja já falando de Covid como uma coisa do passado. Queria, mais uma vez, parabenizar a Sociedade de Nefro. Eu tive a oportunidade de ser 4 anos da sociedade, sei o quanto é difícil mobilizar as pessoas, fazer os eventos, e vejo que
a diretoria atual, Isa, Thiago, todo mundo que faz parte, está muito mobilizado, conseguindo manter essas aulas com frequência, com audiência bacana, e legal, valorizando a nefrologia local também do DF, sempre tendo alguns convidados de fora, mas na medida do possível, podendo trazer, mostrar o que a gente faz aqui, o que tem de muito valor local. Para mim, esse evento foi uma honra ter dado aula junto com o Thiago, com o Estênio da CBN, a Daniela Salomão, pessoas reconhecidas fora do DF, Thiago agora até fora do Brasil, então é sempre um orgulho estar compartilhando conhecimento com todo mundo. Agradecer mais uma vez, dizer que à disposição, Thiago, todo mundo da SBN, para quando quiser me convidar e para participar. Obrigado, aqui está meu e-mail, telefone, para quem quiser fazer qualquer contato, seja sobre o assunto da aula, enfim, sobre qualquer outra coisa, à disposição, e foi um prazer participar essa noite. Muito bom, Pedro. Excelente apresentação. Não esperava menos de você. Então, atendeu as nossas expectativas. E, bom, eu vou deixar com o Américo e com o Poli, para eles passarem a interpretação deles, dos dados, mas eu acho que, inicialmente, falar de como esse projeto começou, quais foram os aprendizados, as dificuldades, e, enfim, outras coisas que vocês acham interessante que venham à tona aqui na nossa reunião. Bom, começo? Pode ser. Pode começar, Poli. Tá. Então, fazer alguns comentários, assim, né? Primeiro, o que a gente tinha de dado? Américo, tu me interrompe aí, qualquer coisa que eu diga de bobagem. Mas o que a gente tinha de dado era a hemodiafiltração melhorando mortalidade. Os primeiros estudos, eles não mostravam os desfechos primários como melhora de mortalidade, mas as subanálises mostravam que quando a gente utilizava os altos volumes convectivos, a gente tinha uma melhora da mortalidade. E os outros estudos posteriormente desenhados para isso, ou juntando o conjunto dos estudos, mostraram que definitivamente um alto volume convectivo, né, lá por volta de 21 litros, ele melhora a mortalidade. Então, esse era um ponto de partida. Nós não tínhamos fôlego para pensar num estudo em que a gente fosse olhar mortalidade, que seria interessante confirmar na nossa população. Então, se buscou desfechos alternativos para a gente ver a importância desse método, e a gente escolheu o exercício. Esse estudo teve, assim, uma liderança muito positiva do PQA, né? Teve uma participação muito interessante da Fresenius e da equipe de treinamento da Fresenius, apoio da PUC do Paraná do ponto de vista de organização de um ensaio clínico, que é extremamente complicado, se começou tudo do zero, e foi um negócio muito bacana, assim, de conseguir fazer. Não houve nenhuma interferência também da Fresenius em relação a buscar determinados resultados ou qualquer interferência na parte científica. E o que a gente viu, assim, alguns aspectos que a gente tem que considerar. A água é um negócio muito importante nessa terapia, e se a gente tem a qualidade da água conforme as recomendações das diretrizes brasileiras, isso não é problema nenhum, né? O segundo era a preocupação também com o pessoal. Na verdade, é muito fácil utilizar, e o sistema online é brilhante, né? Porque ele regenera o dialisato e produz água ultra pura novamente. E a outra coisa é que tu precisa selecionar bem o paciente. Tu até pode fazer uma clínica só com hemodiafiltração online de alto volume, mas
tu precisa ter um acesso vascular muito bom para te conseguir alcançar um volume que mexa na mortalidade. Pode ser que, eventualmente, se tenha outros benefícios, mas para medir, no nosso caso, a gente mostrou alguns benefícios e análises secundárias mostram algumas coisas interessantes, né? Melhora de beta-2 microglobulina, diminuição do indoxol sulfato, diminuição do pecresil sulfato. Então, tem diminuição de algumas coisas interessantes. Então, assim, eu acho que é interessante a estratégia que se utilizou. É viável se montar um estudo clínico dessa natureza e iniciar do zero a hemodiafiltração online. O benefício, a gente viu ali que o benefício, do ponto de vista de atividade física, realmente ele foi limitado. Mas, assim, nós precisamos melhorar a atividade física dos nossos pacientes. E 6 meses, para esse tipo de desfecho, talvez seja um tempo muito curto. Então, isso ainda precisa se evoluir nisso. Nós temos relatos que a gente não desenhou para um estudo qualitativo, mas os relatos subjetivos, em especial nos pacientes que tinham neuropatia, tá? Isso aí já vamos considerar como opinião e como dado anedótico. Mas é impressionante a melhora nas manifestações de neuropatia. Tá? Isso a gente não tem como quantificar. Então, eu acho que é uma terapia muito interessante, pode ser que a gente tenha benefícios, né? Eu vou deixar o Américo comentar aí, ficamos à disposição para esclarecimentos. Parabéns, Pedro, muito bacana o teu resumo e a tua interpretação, tá muito claro, muito legal. E agradecer também o Thiago, né? O Thiago, apesar de muito mais moço que eu sou realmente fã e tenho aprendido muito nas parcerias junto com o Thiago. Então, era isso aí que eu estou à disposição para qualquer dúvida aí. Deixar o Américo comentar. Boa noite, pessoal. Obrigado, Thiago, pelo convite, e eu também parabenizo o Pedro pela excelente aula, e ele conseguiu resumir, né, assim, além de resumir bem, né, no final o trabalho, colocou ponto a ponto os pontos críticos, né, fazer um trabalho. Quem já fez, né, a gente sabe que fazer um trabalho multicêntrico, principalmente no Brasil, em diálise, é um grande desafio. Eu aprendi muito com esse trabalho, né? Eu agradeço bastante primeiro ao PQA pelo convite, né? E a liderança do PQA foi fundamental, do Roberto, né? E eu acho que algumas coisas são interessantes nesse trabalho, né? Primeiro, a escolha do acelerômetro, né, que é um dispositivo que não estava padronizado, né, para essa população, e aí já serve de gancho para outros trabalhos, porque a gente tem um basal que ele pode ser feito com renal crônico, né, isso não era feito, isso já é um ineditismo, né, do trabalho. Mostrar que é possível, por exemplo, montar um programa de hemodiafiltração online no Brasil, isso é possível, né? Tendo a máquina, a gente já tem expertise. Isso também saiu um outro paper com a Ana da Fresenius, é um paper que está aí, inclusive tem um paper em português, para quem, por exemplo, quer começar a fazer, o que precisa, quais são essas características que o Poli falou, a questão da água ultrapura é fundamental, e é um orgulho até para a gente. No Brasil, você pode, com as normas que tem, se você seguir direitinho, tá ok. Reforço a questão do acesso vascular, é fundamental, né? E algumas coisas interessantes, né, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Como a reposição é pós-dilucional, então, uma questão muito interessante que, inclusive, quando o Bernard Canot veio aqui, a gente colocou essa discussão, são os pacientes que, não é uma realidade, né, a maioria, mas existem alguns pacientes que eles estão poliglobúlicos, né? Eu tenho, por exemplo, um caso de um paciente que tenho 2 pacientes que têm apneia do sono,
e eles são poliglobúlicos, né? Então, eles têm aí, eu tenho que fazer uma sangria nesses pacientes pelo menos a cada 2 meses, né? E um deles até melhorou muito depois que colocou o CPAP, né? Você não consegue fazer, porque você começa a perder muito filtro. Então, naqueles pacientes que têm aí uma hemoglobina acima de 14, é praticamente impossível, né? Então, a gente aprendeu isso com a prática. A questão do acesso é fundamental, e a gente vê que mesmo com o catéter, se o catéter estiver posicionado direitinho, tiver com um fluxo de 350 de fluxo de sangue, você consegue atingir os 22 litros, né? É uma questão interessante que são os 22 litros de convecção. Adiciona-se isso aí a ultrafiltração que o paciente vai perder. Então, na realidade, ao todo, aí, esse paciente vai perder aí. Se você colocar uma média de 2 a 3 litros, a gente vai tirar um pouco mais desse paciente de ultrafiltração total, se você for pegar só a convecção mais a ultrafiltração do paciente. Isso é muito importante, porque isso que o Poli comentou, porque o estudo catalão, né, foi o estudo que mostrou a redução do Maduel, que é a redução de mortalidade e de internação hospitalar e de infecção, né? Mas são desfechos muito difíceis de você, né, acompanhar, né, no longo prazo. São desfechos difíceis de fazer, né, no trabalho inicial multicêntrico brasileiro, né? E no estudo turco, por exemplo, é interessante porque eles começaram e eles dividiram, né, nos pacientes que chegaram até 19 litros, né, e não mostrou diferença estatística. E aí, quando ele jogou para 23 litros, ele conseguiu mostrar diferença estatística ao longo do prazo de mortalidade cardiovascular e mortalidade e incidência de acidente vascular cerebral nesse grupo de pacientes. Então, é só para mostrar que o volume é muito importante e a máquina, né, te dá isso daí. E se o paciente não atingir, não adianta insistir, viu? Então, ou você troca o acesso, né, para atingir isso aí, ou você vai perder seu tempo. Então, número 1, a hemodiafiltração online não é para todo mundo, né? É para aquele paciente que consegue atingir, tem um bom acesso, tem uma boa água, né? E essa questão que eu estou comentando dos poliglobúlicos também é uma questão nossa. Uma outra coisa interessante que eu vou comentar para você, já que a gente está começando de trabalho, uma dúvida que a gente teve nos pacientes com síndrome de pernas inquietas, se, por exemplo, o acelerômetro ia ser um bom medidor, né? Mas o acelerômetro tem uma característica que é a intensidade também, que isso daí também foi avaliado, porque nas pernas inquietas você faz um movimento, né? E a gente podia achar que, por exemplo, ia poder contaminar, por exemplo, mas isso a gente viu em alguns pacientes que tinham síndrome de pernas inquietas, isso não foi um problema, tá? Porque ele também, o acelerômetro, ele mede a intensidade do passo, e essa movimentação, ela tem um índice que ele usa de intensidade, que isso não atrapalha você avaliar, né? Eu acho que o maior aprendizado também desse trabalho, da questão da atividade física, isso o Pedro comentou muito bem, e eu tenho reforçado, é que, assim, não adianta você botar uma diálise boa, né, se o cara fica no sofá. Não adianta. Então, na realidade, é aquela questão, você tem que ter uma diálise boa, mas você tem que estimular o cara a sair do sofá, ele tem que andar, né? E isso daí é um reflexo, quando a gente estava discutindo isso daí, né, de o que a gente vai escrever, como é que a gente vai justificar isso daí, eu falei assim, isso é um reflexo do sedentarismo da população, né? A população de renal crônico é um reflexo da população geral, que tem um enorme exército aí de sedentários no Brasil. E aí você vê um renal crônico que já tem o doente portador de doença renal crônica, que já tem o estigma da doença, né? Que muitos pacientes deixam de trabalhar, mesmo se sentindo melhor, ele para de trabalhar, né? Isso é uma outra questão. Então,
se ele não faz nenhuma atividade, não adianta você botar uma mega diálise se você não estimula ele fazer atividade física, né? Então, esse é o aprendizado fundamental, né? Que o Pedro também mencionou bastante aí. Eu também fico à disposição, assim, se alguém tiver alguma dúvida, né? Mas foi muito bom, foi um prazer enorme trabalhar com o Poli, com a Maria Eugênia, com todo o pessoal da Fresenius, foi muito bom. Eu aprendi bastante também com esse estudo. Obrigado. Excelente, Américo. Bom, uma coisa que tem sido feita aqui em alguns centros de diálise em Brasília, que é muito interessante, é a fisioterapia durante a sessão de hemodiálise. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que, assim, a avaliação de critérios objetivos durante uma sessão de fisioterapia, então, eventualmente, o aumento da potência que aquele paciente consegue gerar na bicicleta, ou o aumento de hand grip, que seriam medidas talvez mais objetivas, seria algo interessante de ser explorado, né? O que vocês acham em relação a isso? Isso é uma questão que até a gente discutiu, se a gente não ia, por exemplo, eu acho que um passo adiante, né, que foi até uma sugestão da própria educadora, né, você ter, por exemplo, um ciclo ergômetro, né, aquela bicicletinha, né, e você medir isso daí depois de colocar. Seria uma questão mais objetiva, melhor. Eu acho que sim, viu, Thiago? Seria uma ideia interessante. Nós ventilamos isso daí de fazer, mas aí é aquela questão, né? Putz, aí é aumentar mais ainda, e a gente estava fechando já, mas é um dado muito interessante, eu acho que dá. Tem um pessoal também de Juiz de Fora, né, que também faz isso daí, eu já vi isso daí, inclusive já fui visitar a clínica de diálise dele, tem vários pacientes com aquelas bicicletinhas fazendo diálise. Eu acho uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com a televisão, o ar-condicionado, a poltrona, mas aí o cara vai lá, ele podia estar na bicicletinha fazendo alguma coisa, já fazia alguma atividade, né? Eu acho muito interessante. Bom, o doutor Carolino... pode falar, pode. Não, só também interessante ver o efeito metabólico do exercício transdiálise, por exemplo, em fósforo, né? Que parece ser uma coisa que a atividade física melhora a depuração de fósforo durante a hemodiálise. Eu não sei em hemodiafiltração se isso teria um efeito, provavelmente sim. Então, doutor Carolino, pode ficar à vontade aí para ter a palavra. Bom, boa noite a todos aí. Obrigado, Tiago. Obrigado, Isidora. Pedro, parabéns pela apresentação clara, tá? Foi bom ouvir os comentários do Poli e do Américo. Eu gostaria de fazer uma par de perguntas que talvez, não sei se o Pedro vai poder responder, ou então o Poli e o Américo. Você falou que tinha pacientes com HD de baixo fluxo e que foram passados para realizadores de alto fluxo. A pergunta aqui não está claro para mim, eu não li o artigo, não está claro para mim quanto tempo depois de passar para alto fluxo esses pacientes entraram no estúdio. Porque se entraram imediatamente no estudo ou não? 3 meses. Eles ficaram 3 meses. Ficaram 3 meses com... o run-in deles são 3 meses, né? Porque existiam 2 tipos de pacientes. Por exemplo, aqui no Oswaldo Cruz, eu já tinha... Os meus pacientes, eles já estavam no alto fluxo, né? Então, eles não fizeram o run-in, né, de 3 meses. Mas antes, o paciente ficava 3 meses... se ele estava no baixo fluxo, ele ficava 3 meses para no alto fluxo, para ficar igual, para depois ser randomizado. Quer dizer, essa é uma pergunta, não precisa dar a resposta agora, mas ele não vai ficar igual. Se você tinha pacientes 8 meses, 6 meses, 1 ano em alto fluxo, você colocou um, ficou 3, não é igual, é um outro grupo de pacientes. Mas a randomização foi depois todo mundo foi para alto fluxo e depois randomizados posteriormente. Mas, Poli, tudo bem, mas de qualquer maneira, esses pacientes, estatística é muito bonita,
mas a prática é uma outra. Esses pacientes que estavam em baixo fluxo e foram 3 meses, o run-in, não são a mesma coisa que os pacientes que estavam mais tempo. Não são a mesma coisa. Então, Não, isso eu concordo, isso eu então, concordo. Isso é importante. Outra pergunta curiosa que eu tenho, por que que não se estudou também, ou não se fez essa marcação dos passos nas 24 horas posteriores ao dia da diálise? Posterior, porque muita gente, você, Américo, falou, da vida sedentária, vai deitar no sofá, grande parte dos pacientes deitam no sofá depois da diálise que estão cansados. Eu até brinco aqui, eu estou aqui na Suécia, eu até brinco, é como se fosse uma maratona, você está cansado. Então, seria interessante, seria muito interessante se tivessem continuado fazendo isso as outras 24 horas. Esse é só um comentário. Agora, eu queria fazer, não é polêmica, mas eu preciso dizer certas coisas aqui. Já quando, foi uma coisa que vocês três falaram, quando o Pedro falou de fluxo adequado, e depois vocês conversaram que o acesso vascular é extremamente importante, eu tenho que discordar diametralmente. Porque quando se fala isso, você dá a impressão de que você tem que ter pacientes, como já ouvi falar, que tem que ter um fluxo de 400 ou 350 mililitros por minuto. Isso não é a verdade. Cada paciente é um indivíduo. Você tem que provar. Você não consegue fazer pós-diluição com 200 mililitros por minuto, talvez a maioria dos pacientes. O próprio grupo espanhol já fez. Eu, por exemplo, eu aqui na Suécia, eu tenho pacientes fazendo pós-diluição com 300, 350, mas eu quero dizer para vocês que vocês não usam, o que eu uso, somos poucos o que usamos fora o Japão, pré-diluição. A pré-diluição eu faço com 200 mililitros por minuto e eu tiro 40, 50 litros ao mesmo tempo que na pós-diluição você tira com 25 litros. Então, eu queria dizer para vocês, para todos que estão aqui, que não têm experiência, que estão ouvindo vocês, que essa é uma coisa que não é vocês. No mundo inteiro, você vai na IDTA, está todo mundo falando disso. Isso é uma coisa, esse aqui é uma coisa, é um fake news. O fluxo, hoje mesmo eu estava com 5 pacientes que estavam fazendo com 250. Então, esse eu acho que é importante. E deixa eu ver para a última coisa. A última coisa que eu queria dizer é que é o seguinte, que é muito legal realmente, eu acho que a Fresenius é uma empresa muito boa e que tem as máquinas, elas são aqui na Suécia mesmo, são muito mais simples de serem usadas, mas o que eu queria dizer é que já existe muito serviço no Brasil fazendo hemodiafiltração. Tem muito serviço em São Paulo, já tem gente fazendo hemodiafiltração pré-diluicional, porque eu vou mostrar. Então, eu acredito muito mais, a minha experiência, eu faço isso desde que comecei, em 79. Então, a pré-diluição é uma técnica, no Japão são 240 mil pessoas em diálise, mais ou menos, e dessas, 1/4 delas fazem pré-diluição, fazem hemodiafiltração. E dessas 40 mil pessoas, 90% faz pré-diluição. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Então, é importante que acesso vascular, porque as pessoas falam, não consigo 350, não faço. Não, não é isso. Então, eu queria deixar esses 2 pontos e dizer que o mais importante é vocês terem feito esse estudo, o mais importante, como o Tiago falou e o Pedro falou, que é muito legal para o Brasil. Nenhum estudo é perfeito. Os estudos podem servir como base para outros estudos. O importante é que vocês estão fazendo coisas, e isso é muito bom. Agora, eu posso dizer para vocês só uma coisa. Mortalidade, para mim, não me importa. Para mim, importa é os pacientes estando bem. E eu tenho aqui mais de 400 pacientes, nós aqui no Hospital de Estocolmo. Os pacientes não querem nunca mais voltar, não são todos, a maioria não quer nunca mais voltar para a hemodiálise. Então, os pacientes se sentem melhor, e não é em 1 ou 2 meses. Pode ser em 6 meses, em mais tempo. Síndrome das pernas inquietas, Américo, que você comentou. Por exemplo, no Japão, que eu aprendi deles isso, no Japão, eles usam dialisadores como a Terra Nova, que é da Baxter. Existem dialisadores superfluxo diferentes. Então, eles testam. Se não dá certo com um, porque, veja bem,
não é só a técnica de convecção e difusão. O capilar, a membrana também é muito importante. São dois aspectos diferentes. São dois componentes. Então, se você juntar dois bons, dá uma coisa muito melhor que se tiver um bom e um ruim. Então, no Japão, eles usam sino de pernas inquietas. Tentam dialisador com pré-diluição, por exemplo. Não deu certo, muda o dialisador. E muitas vezes dá certo. Então, eu só quero a minha última mensagem, que eu estou alugando aqui o tempo de vocês. E vai ficando mais tarde, que aqui já é 1h30 da manhã. O mais importante é individualizar o tratamento. Cada paciente é um paciente, é uma pessoa diferente, e não generalizar. Parabéns, obrigado pela paciência. Obrigado, doutor Carolino. Eu só queria fazer uma pequena correção, que eu falei do acesso, né? Eu também, como o senhor, eu tenho 2 pacientes que eu faço pré-dilucional. Aliás, eu comecei a fazer aqui pré-dilucional, né? Num paciente que tinha amiloidose, né? E tinha uma neuropatia muito importante e melhorou bastante, né? Ela já até foi transplantada, essa paciente. O senhor tem toda a razão, né? Eu coloquei do acesso para quem faz pós-dilucional. É muito difícil você fazendo pós-dilucional, mas para quem faz pré, eu tenho um paciente que faz com 300 e vai bem com pré-dilucional. O senhor tem toda a razão, né? Um detalhe, desculpe, mas esses 2 pacientes poliglobulínicos que você falou, esses, se você colocar na pré-diluição, você experimentou pré-diluição com eles? Na hora que você falou, esses pacientes não podem fazer? Não, esses pacientes estão fazendo na pré-diluição. Não, pré-diluição, isso. Concordo. Só uns comentários. Acho que os comentários são super pertinentes, Carolina. Né? Eu, pessoalmente, não tenho experiência com pré-diluição, e realmente a experiência do Japão é diferenciada nesse sentido. Então, eu acho que são comentários válidos. Eu queria só que fizesse uma pergunta dos passos do acelerômetro. Então, assim, nós tínhamos, por centro, capacidade para 12 pacientes por centro, e tivemos que fazer um certo jogo. E o acelerômetro, ele é a interpretação, e para baixar os dados, não é tão simples, porque tem que ser encaminhado, validado pelo professor de educação física e tudo mais. Então, a gente não tinha perna para ter acelerômetro para cada paciente. Então, era um jogo, então saía de um, tirava o dado, passava para o outro. Então, assim, tudo isso foi ajustado dentro da capacidade. Foi feito de maneira muito, muito séria, mas, assim, a gente já sabia de largada de algumas limitações. Por exemplo, mortalidade, nós não tínhamos N e nem capacidade para desenhar um estudo, capacidade financeira e estrutural, né, para fazer um estudo de mortalidade. Então, a gente desenhou para exatamente alguns aspectos limitados. E aceitamos os comentários e sugestões. Mas o meu comentário, espero tenha sido construtivo, porque é um trabalho, como o Pedro bem falou, um trabalho feito no Brasil por centros brasileiros, uma técnica que é utilizada há muito tempo, mas muito pouca gente utilizou por muito tempo, né? Então, é por isso que é um momento que eu falo certas coisas que tem que se abrir, tem que se entender que hemodiafiltração não é só pós-diluição, é pré-diluição. Eu tenho uma paciente que faleceu faz 2 meses, estava há 10 anos fazendo hemofiltração, 90 litros 3 vezes por semana. E se desse esse aparelho para ela medir os passos, eu tenho certeza que era 2.000 passos por dia que ela fazia. A mulher era cheia de energia. Então, eu acho que é importante. Um detalhe mais, desculpe, Pedro, você falou da albumina. A albumina diminuir, a albumina diminuir nos pacientes em HDF pode ser por causa da membrana e da convecção. Agora, não se esqueça, uma série de toxinas urêmicas de tamanho médio, maior, estão ligadas à albumina. Portanto, perda de albumina em diálise não é sempre negativo, porque se você tem um fígado bom e você nutricionalmente está bem, você vai produzir. Existem ratos que eles são anabuminêmicos, eles não têm albumina e vivem.
Bom, alguém da plateia quer comentar alguma pergunta adicional? Podem ficar à vontade. Bom, aproveitando aqui esse ato, eu acho muito interessante isso que o professor Carolino falou, da albumina e das toxinas urêmicas, porque pelo movimento das novas membranas, então principalmente das membranas MCO, Medium Cutoff, isso vai ser reestudado. Então, já tem muitos estudos comparando o medium cutoff com diálise de alto fluxo, e agora vão surgir estudos comparando MCO, né, medium cutoff, com HDF. Então, acho que, de forma geral, são tempos animadores da nefrologia, e várias toxinas urêmicas estão sendo estudadas mais a fundo, e isso mostra que a gente precisa mudar a nossa definição de adequação de diálise, esquecer de KTV e ureia, e é difícil, mas a gente tentar achar outros biomarcadores que vão dizer para a gente, realmente, esse paciente está bem dialisado, esse paciente não está adequadamente dialisado. Pode falar. Tá mudo, Carolina. Desculpe. O melhor biomarcador chama-se o paciente. Nós temos que ouvir os pacientes, ir lá sentar ou ficar de pé do lado dele conversando com ele. É o melhor marcador que existe, Tiago. O resto a gente faz por ciência, a gente faz por procurar coisas, mas isso não deixa de ser. Por exemplo, você publicou agora, acabou de sair o artigo, que você é um dos autores falando sobre tudo isso, correto, Tiago? Inclusive, um detalhe que é importante, a gente não, esse negócio de colher ureia antes e depois da diálise, você está vendo um momento, né? Mas talvez seja mais importante você colher resultados hoje, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, e ver o que acontece com essa molécula de toxina urêmica. São coisas. Teve um trabalho publicado agora também de neurologia, da parte de neurologia em técnicas convectivas, australiano, que se vocês acharem que eu estou criticando o trabalho de vocês, que eu não estou, eu estou até elogiando, esse trabalho sim eu critico. Leia um artigo que saiu a respeito de que talvez o sintoma, a neuropatia na diálise, não estou falando das pernas inquietas, medição de neuropatia em técnicas convectivas, que ela não melhora com a, como é que chama? Com a hemodiafiltração, mas tudo depende de volume. Então, é um artigo interessante para ser lido, publicado também, acho que no Clinical Jets foi publicado, mas que tem uma série de furos ali. E, Thiago, aproveitando o que você falou e também do Carolino, eu acho que quando a gente pega agora o avanço do hemodiafiltração, os próprios capilares novos, né, de cutoff, tudo que vem surgindo, eu acho que o que a gente vai evoluir, talvez, para a gente, como o Carolina até falou, a gente deixar de ter uma terapia padrão que a gente costuma fazer de forma igual para todo paciente e cada vez mais ter ferramentas para a gente individualizar. Eu acho que quando a gente consegue enxergar com os trabalhos, com o que vai vir adiante, cada grupo que vai se beneficiar, seja se vai ser de alto fluxo, se vai ser de diária, de pós-diluição, pré, como o próprio Carolino falou, que no momento que a gente parar de colocar todo mundo no mesmo saco e conseguir entender onde cada situação vai ter vantagem, eu acho que vai ser um avanço também muito grande. E além, assim, na prática, isso é mais ou menos, como o Carolina falou, é ouvir o paciente, né? Finalmente que a gente individualiza, ouve e vê o feedback, eu acho que facilita. Então, apesar de, na clínica que eu trabalho aqui como crônico, pós-diluição, minha experiência na prática é com pós-diluição, achei os comentários, Carolina, totalmente pertinentes, e acesso vascular, que é uma dificuldade, todo nefrologista muda lugar, mas sempre tem dificuldade você poder fazer a mesma terapia, mas de um jeito diferente, como pré, como você falou, e com fluxo mais baixo, você deixa de limitar também uma parcela razoável do paciente, a gente pensar que só existe pós-diluição como modelo, né? Então, achei muito boa, muito pertinente os comentários. Na verdade, para mim foi até um prazer, uma honra já
acostumado a ver o Carolino nas intervenções dele nas aulas do São Lucas, na interação com o Stênio. Eu sempre fiquei curioso para conhecer pessoalmente, achei muito bacana e honrado pela presença. E eu honrado em ouvir você falar hoje, Pedro. Pedro, eu honrado em você falar hoje também. Obrigado. Bom, algum comentário adicional? Desculpe, eu tinha eu vi escrito KTV aqui, acho que no chat, acho que era uma palavra que estava escrita no chat, KTV, e essa é uma palavra importante, volume convectivo. Então, se você põe o KTV, eu aqui, por exemplo, nos meus pacientes, todo mês, a ronda, eu coloco volume convectivo. O que é o volume convectivo? O Pedro falou que, eu escrevi aqui, o Pedro falou que a diálise de alto fluxo é difusão mais ultrafiltração, e que a diálise e a HDF é difusão mais convecção. A ultrafiltração é convecção. Uhum. Então, acho que foi o Américo que falou, a ultrafiltração faz parte do volume, 21 litros mais 3, 24. Então, o volume convectivo total é a ultrafiltração mais o volume de reposição na HDF, ou na hemofiltração também. Só isso que eu queria falar. Não, doutor Carolino, essa coisa que eu coloquei no chat, depois dá uma olhadinha, é uma brincadeira de um jogo de palavras, que é o KTP, que seria Kidney Doctor Time Over Patient. Né? Isso, um dos inventores foi o Cláudio Ronco. Mas isso é uma verdade, né? Não, se eu contar uma história para vocês, acontece o seguinte, quando nós começamos a fazer em 94, a filtração com água ultrapura aqui em Estocolmo, e eu que comecei, os primeiros pacientes colocados eram 2 pacientes que tinham feito hemodiálise domiciliar. Um era técnico em máquina de diálise, estava há 30 anos, estou falando isso aqui em 1994, há 30 anos fazendo diálise, 25 anos, naquela 25 anos fazendo diálise. E o outro era uma professora que já tinha transplantado, já tinha feito diálise. E o KTV, eu coloquei eles em pré-diluição e pus em hemofiltração. Eu gosto mais de hemofiltração do que hemodiafiltração. E o KTV dela, de 1,5, foi para 0,8. E o dele é a mesma coisa. Eles falaram assim, nunca mais eu quero voltar em hemodiálise. O meu KTV de 1,4, não é 1,5, não é a mesma coisa do que o meu 0,8 hoje. Quando meu estudo foi feito para ser aprovado pelo governo sueco para a Suécia poder usar online, eu, quando fui fazer a apresentação para a Sociedade Sueca de Nefrologia, eu tinha no KTV uma prova irrefutável de que a hemodiafiltração era uma porcaria, porque fazendo pré-diluição você tem um KTV menor, por causa da pré-diluição. Esse é um dos problemas que muita gente não entende. Se você quer fazer convecção, você tem que pensar em moléculas maiores, esqueça a ureia. Então, quando eu apresentei isso, eu não apresentei só isso, eu apresentei o testemunho desses pacientes. E o testemunho desses pacientes valeu mais para as autoridades suecas do que o KTV. Porque eles falaram assim, eu nunca mais quero voltar para a hemodiálise, me dê 2 de KTV, eu prefiro aqui 1,1 ou 0,8, esses que faziam hemofiltração. Então, por isso que eu acho que é muito importante ouvir os pacientes, muito importante. Beleza. Bom, doutor Carolino, foi realmente uma honra a sua participação aqui. Como é que o senhor ficou sabendo dessa reunião? Chegou no... Ixi. E vamos ouvir o que... E aí eu falei, eram 11h30 da noite, falei, espero. Fui esperando, falei... Aí eu não tinha... Aí que eu vi que só tinha o código, aí eu não sabia como entrava no Zoom sem convite, porque eu já estou acostumado a entrar com convite. Aí eu sou meio burrinho nesse negócio, mas aí eu falei, vou entrar num convite anterior, vou tirar tudo, vou deixar só o Zoom, deve ser assim, né? E deu certo, aí eu coloquei a identidade e entrei. E estou contente. Obrigado pela oportunidade de poder também participar falando aqui.
Tá bom. Então, para nós, assim, que começamos com um projeto bem humilde de reuniões, assim, contar com figuras desse calibre aí, como o senhor, o Poli, o Américo, é uma grande satisfação. E a gente vai disponibilizar essa aula, então, na nossa página do YouTube. Eu mando para o senhor pessoalmente também pelo WhatsApp. Mas deixa o senhor para lá, por favor. Você, tá bom. pelo amor de Deus. Deixa eu ver se a Isadora está presente aqui ainda. Isadora, eu gostaria que você encerrasse, então, aqui a nossa reunião. Eu agradeço novamente a participação de todos, ao Pedro por preparar a aula. E, Isadora, pode encerrar, por gentileza. Como eu falei ali no bate-papo, eu não tenho nem roupa para essa aula, porque com esses apresentadores, essa plateia, eu preferi até ficar escondida aqui. Muito obrigada pela excelente discussão, pelos comentários, e boa noite a todos. Daqui a 15 dias estamos de volta aqui na nossa reunião. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.